Boa noite a todos. Tá. Hoje nós vamos estar fazendo o estudo da quarta parte do Livro dos Espíritos. E antes de começar, eu sempre recomendo que é uma leitura muito interessante para a gente que está querendo saber um pouquinho mais a respeito da doutrina. É um livro que tem bastante coisa que pode assim, ajudar a nos direcionar nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos. É um livro que não é fácil da gente estar lendo. Ao mesmo tempo que ele é bem didático, porque ele é feito de perguntas e respostas, mas são respostas complexas e que muitas vezes nós não queremos ouvir, porque lá está o caminho que a gente deve seguir. E vira mexe a gente dá uma desviada desse caminho. Então, por isso que eu acho que ele não é fácil para a nossa leitura. E hoje em dia, um lugar muito interessante, se a gente colocar, por exemplo, eu tenho dificuldade de ler, eu acho as palavras difíceis, eu canso, eu durmo. Na internet, a gente colocando no YouTube, por exemplo, YouTube, Livro dos Espíritos, pergunta de 1 a 10, ou então pergunta 1. Ele vai abrir um monte de opções que o livro está sendo lido para a gente lá. Então, assim, tem várias, assim, você vai ver que pelas capas do livro, sempre o assunto é o mesmo, a matéria é a mesma, mas a voz da pessoa é diferente. Então, às vezes, você gosta mais de um do que de outro, né? Mas eu não gosto de ler, é difícil, mas você tem essa opção de repente, colocá-la no YouTube e eles estão lendo exatamente como está escrito no livro para a gente. E tem palestras também a respeito de vários assuntos. Aí você pode escolher, eu quero uma palestra sobre esse tema ou eu quero só saber o que está escrito no Livro dos Espíritos. Então, isso assim, para despertar nosso interesse, né? E tem horas que a gente está sem fazer nada, ou vendo uma bobeira na televisão, ou sem fazer nada, quer escutar uma coisa legal. Hoje em dia todo mundo tem o computador, tem acesso, tem essa facilidade. Eu acho que vale a pena experimentar. Eu custei começar, eu sou pouco tecnológica, mas nesse ponto, nos estudos, tem me ajudado bastante. Tem palestras de pessoas muito bem preparadas. Tem essa parte, igual eu falei, apenas a leitura do livro, e não só do Livro dos Espíritos. Tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem alguns livros como Há 2000 Anos, Nosso Lar. Então, tudo isso vale a pena a gente, de repente, uma hora tiver uma curiosidade, poder procurar, tá? Essa parte que a gente vai estar falando, ele começa assim, é o livro 4, a gente trata de esperanças e consolações. Começa por penas e gozos terrestres. O que a gente entende por pena? Só outra coisa antes da gente começar. É um capítulo bastante extenso, tem bastante coisa. O que eu fiz? Eu peguei os pontos mais importantes, fiz uma análise de tudo isso e tentei trazer um resumo para vocês. Essa é a minha visão do que eu consegui estudar, do que eu consegui entender de tudo que está lá. Não quer dizer que seja uma verdade plena, eu estou aprendendo também junto com todo mundo, né? Então, assim, vale a pena, assim, numa dúvida que vocês tiverem, quiserem perguntar, um ponto de vista que vocês discordem, não quer dizer que o que eu estou falando aqui é definitivo. Então, a gente sempre pode estar buscando também uma outra opinião a respeito do assunto. Então, nessa parte, a gente vai tratar de dúvidas que são muito recorrentes no nosso pensamento. A primeira pergunta que a gente faz, quando a gente fala assim, penas e gozos, vamos só nos localizar. O que seriam essas penas? Normalmente, pena é alguma coisa que a gente tem que pagar. Por exemplo, o cara assaltou um banco, foi preso, então ele vai cumprir uma pena. Então, essa pena é nesse sentido. E essa pena para nós aqui é o fardo que nós vamos carregar diante de tudo aquilo que a gente está fazendo, porque toda ação tem uma consequência. E o que seriam os gozos? É a forma de desfrutar o lado bom do que a gente fez também. E a primeira pergunta que tem no começo desse capítulo é assim, se nós, homens, né, se nós, seres humanos, podemos ser completamente felizes aqui na Terra. E a resposta dos espíritos é bem clara e bem direta, não. 100% plenamente, não. Por quê? A gente não conhece que a Terra é um planeta de prova e expiação? Então, a nossa vida aqui, essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, é para a gente acertar alguns ponteiros, acertar alguma coisa que nós estamos em débito aí. Na maioria das vezes, não quer dizer que tenhamos que ser infelizes. Você não vai ser completamente feliz. Por quê? Você vai ter um fardo para carregar, você vai ter as situações para ajustar,
você vai ter que fazer a sua reforma íntima e isso nos custa. Não é fácil nem para mim, nem para ninguém. Quando eu falo nós, eu estou falando de mim também, tá? Eu estou sempre incluída nesse nós. Então, quando a gente deve... E tudo isso, o que nos chama a atenção? Que nós devemos assumir a responsabilidade por tudo que nos acontece, direto ou indiretamente. Esse é o primeiro passo. Quando eu me acho responsável pelas coisas que me acontecem, o meu entendimento sobre aquilo vai ter que se ampliar também. E como nós estamos aqui para passar por essas provas e expiações, nós não vamos poder ser plenamente felizes. Só que o que acontece? Cabe a cada um de nós achar a sua maneira, de acordo com a sua felicidade, de ser menos infeliz. Por quê? Mas como assim? Eu estou cheia de problema, eu tenho problema na família, eu não gosto do meu trabalho, eu tenho dificuldades, todos temos. Uns mais, outros menos. E o que cabe a gente estar fazendo? Você tem que procurar o que vai, dentro do que você tem na mão, o que você vai fazer aquilo ali? Você vai deixar que aquilo ali seja um fardo realmente, uma coisa difícil para você carregar, ou você vai passar por essa prova, tentando assim, passar cada degrau daquele e se superar em cada situação? Então, problemas todos teremos, mas vai depender muito de como cada um de nós encaramos esses problemas. Então, nós podemos ser um pouquinho menos infelizes, tentando assim achar o que tem de bom, o que eu estou aprendendo daquilo. Esse é um ponto bastante importante. E de tudo que eu estudei, muitas coisas que eu vi, grande parte da nossa infelicidade, porque a gente sempre está muito apegado às coisas desse mundo. Eu quero sempre a melhor roupa, o melhor carro, eu quero o melhor cabelo, eu quero a melhor escola, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter uma profissão melhor. Então, eu estou sempre buscando alguma coisa. E sempre que eu vou olhar para alguém, que eu vou me comparar, na maioria das vezes eu me comparo com alguém que está acima de mim. Então, eu vou sempre me sentir por baixo. E isso é uma coisa assim, muito complicada. Não que a gente não tenha que ter esperança, não que a gente não tenha que ter perspectiva de melhora, não que você não queira trocar sua casa, seu carro, completar sua faculdade. Tudo isso é um objetivo de vida para todos nós. Só que se a gente sempre se fixar que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, nós vamos estar sempre decepcionados com a situação que nós estamos vivendo aqui. Então, esse apego às coisas materiais, e apego, gente, não quer dizer que eu não possa ter dinheiro, não quer dizer que eu tenha que trabalhar para ganhar R$600, não é isso. Eu posso trabalhar ganhando 15 mil, mas fazendo um bom emprego do dinheiro que eu ganho. Essa é a diferença. Eu não posso ser totalmente apegada a ponto daquela coisa me causar egoísmo, me levar para a avareza, me levar ao desprezo de outras pessoas que não estão na mesma situação que eu. Esse é um ponto bastante importante. E lá no Livro dos Espíritos tem assim, nós temos uma medida para a felicidade? É bem complicado, gente, porque, por exemplo, para mim, a minha felicidade hoje, eu estar com a minha família tranquila, uma boa escola para as minhas filhas, meu marido está, e a gente está tudo bem. Aí, para o outro, já não. Aí, eu quero uma viagem, eu quero terminar a minha faculdade. Então, é difícil mensurar essa felicidade. O que nós podemos trabalhar aí? Para a vida material, o ideal da gente seria assim, a posse do necessário. Então não posso ter 2 sapatos? Pode. Não posso ter 5 calças jeans? Pode. Só que essa posse do necessário no sentido assim, não nos faltar o alimento para o corpo e ter a saúde. A partir daí, todas as outras coisas eu vou conseguir, porque eu posso trabalhar, eu posso me relacionar com as outras pessoas, eu posso ir atrás das coisas que eu quero, tá? E quando a gente trata dessa felicidade em relação à vida espiritual, à vida moral, aí é que é mais interessante. O ideal é que eu tenha o quê? A consciência tranquila e que eu tenha fé no futuro. E o que é esse futuro? Que eu vou viver 10 anos, que eu vou viver 50 anos? Não. É essa expectativa. Nós estamos aqui aprendendo alguma coisa muito importante. Nós vivemos nesse mundo e passamos aqui correndo, prestando atenção nas nossas coisas, levanta cedo, sai correndo, tem um monte de trabalho. E o que nós podemos fazer? E a vida futura? Essa vida futura, quando a gente trata aqui, a gente está falando da vida espiritual. Adianta eu viver pensando que quando eu morrer vai acabar tudo? Que nós vamos parar dentro de um caixão e que aí terminou? Não é só isso. Então, nós estamos aqui descobrindo e buscando cada vez mais esse conhecimento. Então, que essa tranquilidade de você estar mais tranquilo, estar mais seguro e ter esse conhecimento,
Porque não adianta a gente acreditar numa coisa impossível. A gente tem que acreditar numa coisa que a razão possa explicar. A nossa fé tem que ser raciocinada. A nossa fé tem que ser pensada. Nós temos que ter os caminhos para entender por que acontecem as coisas. Então, nessa parte, a gente fala, né, na fé a tranquilidade e a fé no futuro. E os males deste mundo, se nós formos pensar, a maioria deles está realmente relacionado a toda essa parte dessas necessidades fictícias que nós temos. Vamos analisar de tudo que você tem, de tudo que você é. Você precisa de tudo que você tem? Quando a gente está um pouquinho mais apertado naquele mês, você deixa de comprar uma coisa diferente no supermercado, você deixa uma bolsa que você adorou na vitrine, te fez uma falta imensa, te arrancou um pedaço? Então, assim, a gente cria necessidades fictícias, coisas que não vão levar a gente a nada. E se prende a isso, e sofre por isso. Esse que é o problema. Porque se a gente não sofresse, podia se apegar, mas a gente sofre. Então, é isso que é mais um motivo de trazer essa infelicidade para a gente. E eu li uma coisa que eu achei muito legal. O rico é aquele que tem menos necessidade. Então, eu não estou comparando aqui o cara que ganha, sei lá, 1 milhão por ano, ou quem ganha R$300 por dia ou por mês. Então, o rico é aquele que tem menos necessidade. E muitas vezes a pessoa que tem muita grana, ela também tem muita necessidade. Porque ela se sente vazia. Ela se sente assim, tem uma necessidade de alguma coisa que ela não sabe explicar. E isso é ruim, assim, para todo mundo. Então, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão financeira, é uma questão de satisfação pessoal, de desprendimento das coisas que não são, assim, sumamente importantes. Outro ponto, que a gente está falando aqui das coisas que nos trazem alegrias, né, e tudo, é a gente seguir o nosso caminho das nossas aptidões verdadeiras. E o que é essa aptidão verdadeira? Muitas vezes eu vou fazer... meus pais me direcionam para uma faculdade que não me é interessante, mas aquela faculdade, quando eu estiver formada, eu vou ganhar mais dinheiro com aquilo. Eu me relaciono com pessoas que me dão um pouco mais de prestígio. Aquela moça é muito bonita, todo mundo vai achar bonita a minha namorada. Ou então o cara também, aquele cara tem um carrão, eu vou namorar com ele, que todo mundo vai ver que ele tem um bom carro. Às vezes a gente se relaciona numa turma de amigos que não tem nada a ver com a gente. Mas por quê? Aquela turma é a bambambam da escola, como eles falam, são os populares da escola. E isso, no fundo, por alguns momentos, por alguns instantes onde você se sente um pouquinho elevado, aquilo ali te faz bem. Mas no seu íntimo, na hora que você pensa, você está realmente deixando transparecer a sua essência? É isso que é importante para você? Então, é outra coisa assim, que mexe bastante com a gente largar a mão das nossas aptidões verdadeiras para correr atrás de alguma coisa que nos dê prestígio ou vantagens financeiras. Isso realmente afasta a gente da essência e com isso, uma hora a gente vai se deparar e vai se questionar por que eu estou vivendo isso. Falando de tudo isso, né, concluindo aqui, outro ponto que tem bastante no texto, fala assim que os maus, de tudo isso, né, você tenta fazer as coisas certas, a gente tenta fazer tudo bonitinho. Por que os maus sempre se sobressaem aos bons? Vocês já pensaram nisso? A gente não fala assim, nossa, né, a maldade prevalece, o mal dá sempre certo, o cara que é ladrão está sempre por cima. E aí a resposta dos espíritos, gente, quando eu estava lendo aqui, me surpreendeu. Sabe por quê? Porque está escrito lá assim, ó, pela fraqueza dos bons. Aí eu falei assim, opa, e aí? Vamos ver, eu quero estar do lado bom, eu quero estar do lado mal. Isso aqui mexeu comigo, né? Aí ele fala assim, ó, os maus, eles são audaciosos, né? Eles são intrigantes, e os bons são tímidos. E não é tímido de ter vergonha de vir falar em público, tímido de ter vergonha de pedir alguma coisa emprestada para uma outra pessoa, não é nesse sentido. É a timidez de não ter coragem de se impor. Assim, os maus não têm se imposto a gente. Você está parado no sinal, o cara para seu carro, te mostra uma arma, quer seu carro, os seus documentos, a sua carteira e tudo mais. Você tá numa... Igual, nós tivemos tantas passeatas, né, agora, por vários motivos, reivindicando tanta coisa. Alguém lembra o motivo de alguma passeata? Mas eu tenho certeza que todo mundo lembra dos vândalos, que eles quebraram bancos, dos black blocs, que eles estavam com capuz. Então, quer dizer, o que o bom foi lá fazer, que era reivindicar alguma coisa, brigar pelo seu direito,
não só na cabeça de vocês, como nas minhas, está esquecido. Olha, por que o cara foi pedir mesmo? O que aconteceu? A gente não lembra. Mas o vandalismo que teve, a gente não esqueceu. E vamos pensar outra coisa. Lá, quantos vândalos nós tínhamos? E quantas pessoas na passeata? Vamos supor, 30 vândalos, 40, contra, de repente, 100 mil pessoas? Se todo mundo que está ali a favor realmente de uma causa necessária, digna, se reunisse para reprimir eles, eles teriam conseguido fazer a bagunça que eles fizeram? Só que a gente prefere o quê? A gente não quer se expor, a gente tem medo da violência. Então, cada um fica no seu canto. É nesse sentido que os bons são tímidos. Na hora que, às vezes, a gente precisa gritar, precisa pedir alguma coisa, a gente não vai em frente, a gente dá aquela travada. E isso acontece na vida espiritual e em todos os lugares. Outro exemplo muito claro disso é como a televisão tem entrado na nossa casa. Não tenho nada contra a televisão. Mas quando a gente é um pouquinho mais crítico, o que a gente tem conseguido aproveitar da televisão? Não é verdade? Então, assim, são tragédias, assassinatos, mortes, as novelas com cenas assim bastante picantes, Malhação, que seria um programa para criança, com cenas bastante explícitas, assim, de uma amiguinha traindo a outra, uma roubando o namorado da outra, e aí vai. É para a gente esconder isso das pessoas porque está acontecendo? Não, não é para esconder, a gente tem que ser realista. Só que por que também que quando alguém descobre uma vacina, quando tem um bom medicamento sendo estudado, quando tem um programa, um documentário que pode trazer cultura e informação para a gente, um programa que, de repente, possa nos mostrar os nossos direitos e os nossos deveres, por que isso não passa na televisão? Por que a gente não exige que as boas coisas estejam tão latentes na mídia, assim como as coisas ruins estão também? E eu tenho certeza, se todo mundo falasse, eu não aceito mais esse tipo de coisa entrando na minha casa, eles teriam que mudar a programação, mas é mais fácil a gente sentar no sofá e aceitar o que a televisão está passando. Não tenho nada contra a televisão, viu, gente? Assisto, na minha casa tem umas 3, então não é por isso, mas a gente... Então é nesse sentido que às vezes os bons são tímidos. E a maldade e as coisas ruins têm se sobrepondo sobre a gente. Só que a hora que a gente resolver, lá fala assim, a hora que os bons quiserem, eles dominarão. Então, está faltando um pouquinho de cada um de nós, a gente se dispor para mudar um pouco dessa maldade, um pouco dessa tristeza que a gente tem vivido, né? E outra coisa lá, sempre falando, por que a gente é tão infeliz? Porque a gente dá importância às coisas do mundo. Se a gente se apegasse mais às coisas materiais, mais às coisas espirituais, o mundo seria diferente. Vamos pensar no Chico. É muito difícil desprender. Você acha que é fácil falar, não quero minhas coisas? O Chico precisou de muita coisa. Ele só tinha a roupa do corpo. Nem o dinheiro com os livros que ele, através dos espíritos, ajudou a escrever, ele não quis. Todo mundo tem que ser igual ao Chico? Não. Só que a gente tem que achar uma medida que faça com que a gente possa ser um pouco melhor. E de tudo isso, a gente vê assim, gente, só tem tristeza, né? Só problema. E onde que a gente vai buscar o consolo de tudo isso? Qual que é o caminho para a gente se encontrar em tudo isso? Que se a gente for se apegar só a esses problemas, só o sofrimento, só as tristezas, a gente não acha um caminho. Aí eu gosto daquela frase de Kardec, né? Qual que é o nosso objetivo? Nascer, renascer de novo e evoluir. Eu acho que se a gente não tiver essa esperança, essa expectativa de que isso realmente acontece, vocês já pararam para pensar se vocês realmente acreditam em reencarnação? Porque a gente fala, eu sou espírita, eu vou no centro espírita, eu tomo passe, mas você crê na reencarnação? Esse é um questionamento que eu quero que vocês levem. Porque a gente vive aqui como se ela não existisse. E a hora que chega lá, a gente se assusta, né, e fala, e agora? Eu não fiz nada para estar mais preparado aqui. Porque a nossa vida só vai mudar. Mas ela vai prosseguir. Então, levem o questionamento. Eu acredito na reencarnação? Para mim, hoje, vendo todas essas diferenças entre as pessoas, uma pessoa já nasce com deficiência, outra pessoa nasce rica, uma pessoa é morta na rua com um tiro perdido. Se não tiver essa justificativa da reencarnação, para mim, o mundo não tem lógica.
E eu que acredito assim que Deus, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele ama a todos nós, não cabe na minha cabeça acreditar que seria assim, cada um veio, vai passar por isso e não tem mais nenhuma opção. Então, por que eu tenho a chance de ir à escola, de ter uma família, de ser uma pessoa próspera e o outro nasceu com um problema gravíssimo de demência e vai passar uma vida inteira na cadeira de rodas, não vai se comunicar com o mundo? Isso seria justiça? Então, isso assim, cada vez mais me leva a ter a firmeza, a certeza da reencarnação. Desse processo que é nascer, renascer, nascer de novo e evoluir. E o que é esse evoluir? Em cada etapa, em cada vez que nós estamos aqui, conseguir fazer uma mudança dos nossos pensamentos, dos nossos conhecimentos, para ver se a gente chega um pouquinho mais perto, né? Uma vez eu estava vendo uma coisa, sempre que a gente passa por um aperto, você fala assim, ai meu Deus, né, vem aqui, me ajuda, né? Só que tem que ser o contrário, a gente tem que pensar assim, meu Deus, eu elevo o meu pensamento até vós. Eu elevo o meu pensamento aos meus amigos da espiritualidade. Imagina para Deus, para Ele conseguir chegar nessa vibração que a gente vive aqui, o tanto que deve ser difícil. E quem que tem que mudar é Ele? Ele que tem que baixar todo o conhecimento, toda a bondade, todo o amor para chegar na gente? É o contrário. Nós temos que tentar vibrar um pouco melhor, sermos um pouco mais conscientes para conseguir chegar até Deus. Essa é a transformação que precisa acontecer na nossa vida. Então, quando a gente estiver pensando, meu Deus, que eu eleve meu pensamento, que eu consiga chegar até vós. Vai ser difícil, não vai ser agora, não. Mas a gente tem que tentar pelo menos um pouquinho, pelo menos para o nosso anjinho da guarda poder estar um pouco mais sintonizado com a gente. Outra parte, né, continuando aqui, falava assim da perda de pessoas amadas, né? É outro ponto que nos traz muita amargura, muita tristeza. Toda vez que morre uma pessoa, eu sei que para quem às vezes perdeu um parente muito próximo, querido, estiver passando por esse momento, é difícil sim a gente aceitar. Eu que estou falando daqui, que no momento não estou vivendo isso, é mais fácil. Só que assim, o que a gente tem aprendido cada vez mais na doutrina é a respeito disso, que essa pessoa que estava ao meu lado, ela só, vamos dizer assim, o corpo é como se fosse uma prisão para a gente. E quando a gente se desprende do corpo e passa para o plano espiritual, aí sim nós estamos na nossa casa. E quando a pessoa falece, a nossa primeira situação é de tristeza, de angústia, de revolta. Só que aí, nós acreditamos na reencarnação? Nós cremos na vida depois da morte? A gente acredita que a vida continua? Porque se a gente acreditasse, não deveríamos sofrer tanto. Mas volto no que eu falei, que qual que é o nosso maior problema? O apego às coisas desse mundo. A gente não tem a presença física da pessoa aqui. Então, essa falta dessa presença física mexe com a gente completamente. É difícil você aceitar que você vai reencontrar com ela, que não sei, a gente não sabe o dia nem a hora, mas é muito complicado. Só que se a gente não fosse tão apegado e tivesse a certeza da reencarnação, a certeza de que a vida continua, essa dor seria um pouco menor. Seria um motivo para a gente sofrer pelo menos um pouquinho menos. Pelo menos nós que estamos tentando aprender um pouquinho da doutrina espírita. Não estou dizendo que a gente não possa chorar, que a gente não possa sentir falta, que nós não tenhamos problemas. Temos sim. E temos que dar vazão a isso também. Só que as nossas lamentações, os nossos pensamentos influenciam também o espírito que se foi. Ele sente lá também as dores que nós estamos sentindo. E isso também causa sofrimento a ele. Então, de repente, a gente precisa ver uma outra maneira de poder trabalhar essa parte, né? Outra coisa que fala bastante a respeito da decepção. A decepção, a ingratidão das pessoas para com a gente. Por que a gente se decepciona? Por que a gente acha que as pessoas são ingratas? Nós falamos assim, eu fiz tal coisa, mas eu fiz por desprendimento, eu fiz por amor, eu fiz por carinho, né? Eu fiz por dedicação à pessoa. Tudo bem, fez. Só que lá no fundinho, você queria um elogio, você queria que a pessoa te agradecesse. A gente sempre está esperando alguma coisa. E a gente só se decepciona e só acha que a pessoa... Tem pessoas ingratas? Realmente tem. Não dá para a gente falar que todo mundo é santo e que existem, sim, pessoas ingratas. Só que não cabe a nós cobrarmos isso. Só que por que sofremos também por mais esse motivo?
Porque, no fundo, a gente faz por carinho e tudo mais. Só que, no fundo, você espera um agrado, você espera um elogio. E desde as coisas mais simples. A gente vai lá, arruma a casa, tá tudo bonito, lindo, maravilhoso. O marido chega, os filhos chegam, ninguém fala nada. Mas se você deixar um copinho em cima da pia, o que você fez hoje que você não lavou a louça? E isso acontece. E o marido também, às vezes, vai lá, lava o carro, a gente vai, entra e sai do carro. Você não viu que eu lavei o carro? Não sei o quê. Então, tá, nossa, o carro está limpo, né? Então, tem os dois lados. A gente pode prestar mais atenção, ser um pouco mais sutil com as pessoas e com as situações, reconhecer quando uma coisa está bem feita. Só que quando a gente faz esperando, gente, pode ter certeza que a gente vai se decepcionar. Porque toda vez que tem uma expectativa, vai ter uma decepção. Porque a expectativa está na nossa cabeça e ela pode ser desse tamanho. Só que, de repente, vem desse. Então, até o tamanho que não era do jeito que eu queria, vai fazer diferença e vai fazer com que eu me sinta decepcionada e triste. Então, vamos fazer com desprendimento, mas é muito difícil. Eu estou falando, mas não consigo ainda não, viu? E essa é uma parte, assim, é muito complicado. Mas que a gente deveria, assim, ó, e outra coisa, se só o fato de você ter feito bem, você ter agradado alguém, você ter cumprido com a sua tarefa, só isso deveria bastar. A gente já deveria se sentir em estado de gratidão. Então, não precisa do reconhecimento alheio. A sua consciência, o seu bem-estar, já é a paga pelo que você fez. E os ingratos, um dia a vida vai cobrar. Isso não é praga, não, mas acontece, viu, gente? É causa e efeito, não tem jeito, né? Então, essa parte é bem complicada, mas a gente sofre muito pela decepção e pela ingratidão das pessoas. Outra parte que tem lá, eu falo assim, os assuntos são variados, a gente vai mudando de um para o outro, porque lá são perguntas e respostas, e conforme ele vai evoluindo, ele está mudando conforme eu estou falando. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler ao pé da letra, né, vão ver que tem bastante coisa lá. Tem também as uniões antipáticas. O que é isso? Nossa, união antipática, coisa esquisita, né? Por que muitas vezes um amor verdadeiro ou uma afeição, ela é tida assim como uma repulsa, ou até mesmo uma indiferença? Ah, mas isso não acontece. Acontece. A gente não vê casos assim de pais que não querem seus filhos, de filhos que não aceitam seus pais, de irmãos de sangue que se odeiam. De repente, um não gosta do outro, começa a brigar desde pequeno e nunca dá certo. Então, essas uniões antipáticas, gente, acontece bastante. E por que acontece isso, né? Pode até ser no início uma punição de alguma coisa que de repente já fizemos lá atrás, a gente não sabe. Até porque normalmente o lar, onde a gente está, eles falam assim que é a nossa primeira escola. Às vezes vêm os espíritos mais afins, mas sempre tem um ali que dá uma faísquinha com alguém ou com alguma pessoa. Então ali a gente tem que aparar essas arestas, né? E a gente tem aquela afeição, tem dois tipos de afeição. A gente tem afeição de espírito e tem afeição corporal. A afeição corporal, eu gostei daquela moça, porque ela é mais alta, porque ela é mais bonita, porque o perfume dela é mais gostoso. Aí no começo eu acho tudo lindo, maravilhoso. Aí a gente começa a conviver, começa a estar junto, aí as ideias não vão batendo. Pode até chegar num ponto, essa afeição corporal ela é muito perecível. A pessoa, você vai vendo que ela é chata, não combina com o que você gosta, e daí vai. Então, de repente, o que era um amor à primeira vista se torna até um ódio. E ao contrário também pode acontecer. A gente dentro de uma família ou numa escola, uma pessoa que você realmente não gosta, não se dá bem, mas se é uma afeição de alma, de repente assim vai ajustando aqui, um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho. Quando você vê, está num ponto assim de um amor eterno e duradouro. E isso acontece bastante. Então vem também para nosso ajuste essas coisas, né? Que mais? E tem vezes também que a gente fala assim, e a simpatia, né, entre a antipatia dos seres que são obrigados a viver junto. Porque às vezes você está ali, são dois irmãos pequenos, você é obrigado a conviver com o seu irmão até cada um poder tomar seu caminho, né? Mas isso também vem para a nossa reforma moral. E se a pessoa realmente vivesse segundo a lei de Deus, ele transformaria isso numa forma de crescer espiritualmente. O próximo ponto lá falava assim de medo da morte. Por que será que a gente tem tanto medo da morte?
voltamos naquele ponto, né? A gente está assim, o medo da morte, quando a gente é mais carnal, a gente está pensando só na vida material, a gente não quer morrer porque, eu vou deixar meu carro, vou deixar minha família, vou deixar meus filhos, vou deixar minha esposa, então todas as minhas esperanças estão aqui. Eu não tenho esperança nenhuma na vida futura. Eu quero resolver aqui, se pudesse eu punha tudo dentro do caixão e levava junto comigo. Então esse é o maior medo da gente, é porque você vai deixar coisa para trás. Porque a gente está muito preso a tudo isso. Agora, quando o homem é mais moral, ou seja, quando ele está realmente ligado, ele está desprendido dessas necessidades fictícias que a gente inventa, que a gente vai criando, tudo isso, ele tem aquela expectativa. Não, é lógico que assim, você me perguntar, eu acredito na reencarnação, não tenho medo da morte, mas eu quero morrer? Não, também não quero. Então, assim, não é uma questão de querer morrer. É uma questão de aceitar isso com mais naturalidade e viver sem esse medo. Se eu sei que que a minha vida vai continuar, que tem o plano espiritual, que nós vamos prosseguir, então não tem essa necessidade do medo. A gente tem que se desprender das coisas daqui. E falando de tudo isso, tem um ponto bastante importante aqui. Com todas essas tristezas, essas tribulações que a gente tem vivido, a gente tem visto muito casos de suicídio. Eu acho que esse é o maior desgosto da vida. Porque a gente desgosta da namorada, desgosta do carro, desgosta do patrão, do serviço, do salário, mas a gente vai levando. Só que chega um ponto que você está assim, você está tão desesperado, está tão sem saber por onde você busca socorro, que a pessoa pensa em dar fim na própria vida. Qual que é um conselho que a espiritualidade dá para nós nesse sentido? Então, é simples. Assim como aquele, assim, vai ser feliz na Terra? Não. Então, assim, a respeito do suicídio. Então, a espiritualidade fala assim, suicídio nunca. Nossa, mas é drástico, né? Mas tem que ser mesmo. Então, assim, tem vários pontos. Alguém tem o direito de tirar a própria vida? A vida é um dom que nos foi dada por Deus. Então, só Ele sabe o momento e a hora certa que isso vai acontecer com cada um de nós. Então, primeiro, seria uma transgressão aí à lei de Deus. Então, a gente correr atrás desse problema e falar assim, não, vou acabar com a minha vida. E outra, a vida não continua? Vocês acham, por exemplo, hoje, eu estou aqui conversando com vocês, batendo um papo, de repente me acontece alguma coisa, faleci, vou para o plano espiritual. Eu vou ser uma Adriana diferente do que eu sou aqui agora? Não. Nós temos a nossa individualidade. Então, tudo que eu tenho agora, os meus transtornos, os meus problemas, os meus desesperos, vão comigo também. De repente, eu não vou ter o contato físico, eu não vou ter a fortuna ou a pobreza que eu tinha aqui, mas o resto, a tristeza, a amargura, os problemas vão comigo. Então, eu não vou resolver um problema. E achar também, eu vou acabar com a minha vida, porque aí eu vou conseguir mais cedo para o plano espiritual, vou resolver o meu problema, vou facilitar a minha vida. Também não. Por quê? Aqui assim, a gente tentando fazer tudo certinho, tudo bonitinho, a gente já não sabe como é que vai ser nossa recepção no plano espiritual. Eu tenho quase que certeza que a maioria de nós aqui vai pelo menos passar pelo umbral para depois conseguir uma casa num lugar um pouquinho melhor. Imagina quando a gente contraria uma lei de Deus. Então, quer dizer, aí a gente vai aumentar o nosso sofrimento. E vai demorar mais ainda para a gente estar num estágio de realmente ter um pouco de tranquilidade no plano espiritual. Porque tudo isso vai com a gente, né? Acima de tudo, é uma transgressão da vida que Deus nos deu. Então, esse é um ponto bastante importante. E aí a gente fala, gente, mas e se eu me matar? E se alguém se matar, o que acontece? Quais são as consequências para o espírito? Porque o corpo vai ser enterrado. Vão sofrer os familiares, o corpo vai ser enterrado, vai se decompor como qualquer outro, mas e para o espírito? As consequências são diversas. Vai depender muito do que levou ele a causar o suicídio, vai depender muito de como ele fez aquilo. E as penas são assim, Deus não põe uma pena, 100 anos de sofrimento. Não existe isso. Então, cada um, conforme a história toda que tinha de vida, cada um vai ter o seu caminho aqui. E a única coisa que o suicida não vai fugir é do desapontamento com ele mesmo. Porque ele vai fechar os olhos aqui, mas vai abrir no plano espiritual.
E aí, quando ele chegar lá, ele vai ver, nossa, o que eu fiz? Será que eu não tinha um outro caminho para seguir? Só que aí é tarde. É impossível? Ele vai viver esse sofrimento para sempre? Não, não vai. Só que aí a variação é de pessoa para pessoa. A gente já viu casos de suicidas, né? Que imediatamente ele se arrependeu e tinha assim, uma grande bagagem espiritual e estava muito bem preparado e foi acolhido imediatamente. Mas a gente tem casos também de espíritos que se comunicam, que dão mensagens para a gente, que sofreram, viram o corpo se decompor, ficaram sentindo o cheiro fétido da decomposição do corpo e ficaram presos ali até o tempo que ele teria que ter vivido na Terra. E tem outros que aí, depois desse tempo, ele ainda não consegue se melhorar, ele ainda continua revoltado, continua com problema, ele fica ali mais um tempão. É Deus que não é justo? É Deus que não quer acudir essa pessoa? Não, gente. Quando o arrependimento bate na porta, no coração realmente da pessoa, o plano espiritual imediatamente socorre essa pessoa. Só que demora muito para isso acontecer. E quando, no caso, principalmente dos suicidas, eles têm, assim, além eles podem até se arrepender, mas eles têm medo, eles têm vergonha, eles têm medo da repreensão. Então, aquilo prende eles mais ainda naquele ato que eles cometeram. Então, o conselho da espiritualidade, né, suicídio nunca. E esses são alguns motivos, tem muita coisa a respeito desse assunto, para a gente pensar. Essa é a primeira parte que falava dos gozos e das coisas que está relacionada à vida terrestre. Depois tem mais um pedacinho que a gente fala assim, das penas e gozos futuros. Como assim futuros? O que a gente vai ter no plano espiritual. O que a gente estava falando aqui, baseia-se assim, para a gente ter uma vida um pouco melhor aqui na Terra, para conseguir levar essa vida melhor para o plano espiritual. Aí tem uns pontos interessantes, né? Porque assim, a gente acredita que vai morrer e vai acabar, que não vai existir mais nada? Normalmente não. Intuitivamente, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber, nós temos assim uma impressão que existe alguma coisa a mais. Tanto no espiritismo, como na religião católica, quanto para o budista, todos eles têm uma impressão de que tem alguma coisa a mais. Você vê lá, se a gente voltar lá nos egípcios, naquela época eles já mumificavam as pessoas e enterravam eles com seus pertences. Por quê? Porque eles achavam que de alguma forma eles iriam voltar. Então já tinha-se uma ideia, sempre existiu essa ideia de que existe alguma coisa realmente além dessa vida carnal. E essa intuição que a gente tem é devido às dicas que Deus dá para a gente. Ele fala assim, eu sou um Deus de bondade. Eu sou um Deus sábio. Eu sou um Deus que tem benevolência, que perdoa os seus pecados. Como que ele ia fazer uma coisa assim? Viveu aqui, acabou e morreu. Então, as dicas que ele dá do jeito que ele é, o jeito que ele nos trata, já faz com que a nossa intuição fale, não, opa, tem mais alguma coisa, vamos buscar o que é. E aí, essa intuição, né, nos leva sempre a pensar nas recompensas e nos gozos futuros. E o que a gente tem que pensar para direcionar esse pensamento? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, a cada um segundo as suas obras. E de tudo isso, gente, que nós estamos falando aqui, vocês já viram assim que a maior parte das coisas, tudo depende da gente? Que tudo que a gente fala, vai lá, vem cá, fala de um assunto, fala de outro, depende de quem? Depende de nós, depende da nossa reação, do nosso modo de viver, da nossa escolha, né, de vida. Então, essa é uma coisa bastante importante. Aí eles falam assim, tem a intervenção de Deus na escolha dessas penas e recompensas futuras, né? Um pouquinho tem. Aí fala assim, mas eu sou tão pequeno, Deus vai prestar atenção em mim? Tem tantos problemas, tantas catástrofes, né? Tantos bilhões de pessoas no mundo, ele vai se preocupar comigo? Vai. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente ter essa certeza desse socorro imediato, desse Deus que está prestando atenção, por menor que sejamos, por menos que façamos alguma coisa, ele jamais nos abandona, está nos acompanhando em tudo o que a gente faz. E aí, quando a gente pensa assim, e a natureza dessas penas e gozos futuros, né? Como assim natureza, né? Quer dizer, e a origem de tudo isso? Tem a ver com alguma coisa material?
Não. A alma, ela é o quê? A alma é totalmente do plano espiritual. Então, os gozos e as penas do plano futuro também vão estar voltadas para essa parte que é não material. Tudo para a gente... né, que tem a ver só com o espírito. Então, as coisas materiais a partir daí, quando a gente fala penas e gozos futuros, eu estou falando de coisas depois da morte. Então, as coisas desse mundo já não influenciam mais. Influenciam, sim, o que eu fiz, o bem que eu fiz, o mal que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Isso, sim, eu vou levar comigo. As outras coisas, não. E aí eles falam assim, questionando, mas, gente, o que vai consistir a felicidade dos bons espíritos, né? Aqui a gente vai falar dos bons e dos maus espíritos. Qual que é a felicidade dos bons espíritos? Consiste em conhecer todas as coisas. Não ter o ódio, não ter ciúme, não ter inveja, nem ambição das coisas. Nós vamos conseguir a felicidade suprema? Não, só os espíritos puros. A gente, assim, eu pelo menos estou longe de conseguir essa felicidade, né, que a gente tanto almeja. E aí eles falam assim, e a felicidade e o que acontece? E o sofrimento dos espíritos inferiores? Então, os bons, se eles estão desprendidos de tudo isso, eles vão alcançar, conforme cada degrau, essa felicidade cada vez maior. E o que é essa felicidade? É estar rindo toda hora? É estar satisfeito com tudo? Não, é conhecer todas as coisas, entender melhor as coisas. E como isso vai mudando? Até com a gente. Quando a gente é criança, você não tem um entendimento? Mamãe, posso fazer tal coisa? Não. Você explica de um jeito. Quando a criança tem 15 anos, ela te faz a mesma pergunta, você dá uma outra explicação. E quando a gente é adulto, normalmente, numa fase mais avançada, a gente já vê aquela situação de... Quando eu era criança ou adolescente, eu chorava, eu dava birra, eu respondia minha mãe. Quando a gente tem uma certa maturidade, a gente não muda até nosso modo de responder? E nosso modo de aceitar, não, realmente, eu vou ver essa situação de outro jeito. Então, isso acontece, essa evolução acontece também com os espíritos, né? E aí, voltando na parte dos espíritos inferiores. E o que acontece com os espíritos inferiores? Então, os superiores não têm mais desejos desse mundo, só que os inferiores têm. Então, todos aqueles desejos assim, de ciúmes, de posse, do que ele tinha, do que ele deixou, tudo aquilo está dentro dele. Só que ele não tem mais como realizar isso aí. Então, isso é o que aflige ele por demais. É isso que mexe com ele, é isso que é difícil. E depois da morte a gente está totalmente livre de sentir essas coisas? Não, porque o que eu era aqui eu levei para lá. Aqui eu tenho jeito de fazer algumas coisas e lá não. Só que lá também eu tenho jeito de entrar em contato com as pessoas através do pensamento que tem aquelas mesmas más tendências que eu. Então, às vezes, já alguém, por exemplo, eu tinha costume de ir no bar, de tomar cerveja, de fumar, lá eu não tenho nem cigarro, nem bebida, nem nada. Mas eu posso me aproximar de quem fuma, de quem bebe, e poder sugar um pouquinho daquela sensação. Eu não vou conseguir fisicamente sentir, mas eu consigo tirar um pouquinho daquela sensação que a pessoa tem naquele momento. Então, mesmo depois de morto, a gente ainda consegue fazer tudo isso, né? E qual que é o maior sofrimento dos espíritos inferiores? Qual que é assim, a coisa que mais pega para eles? É o pensamento de serem condenados para sempre. E aonde leva isso, né? É a total falta de fé numa vida futura e o desconhecimento da bondade de Deus. Porque se Deus fez todos nós para que a gente possa, assim, cada vez mais conseguir ir evoluindo, Ele não pode dar uma pena perpétua para a gente. Isso seria o mesmo dizer que a gente não vai melhorar nunca. Só que os espíritos inferiores não têm essa consciência e sofrem bastante com esse medo. Deixa eu ver o que mais que é. E aí, voltando nessa parte das penas, né, temos aqui a pena temporal. O que é isso? As penas têm uma data fixada por Deus para as nossas vidas, pelas coisas que a gente faz? Não tem. Assim como as lições da vida, as penas das coisas que vivemos e tudo mais, elas vão seguir o aprimoramento do espírito. Se eu fiz uma transgressão à lei, se eu me arrependi, se eu estou tentando mudar meu sentimento, mudar os meus pensamentos, eu depurei aquilo em mim, essa pena vai passar.
Caso contrário, ela vai persistir na minha vida. Assim como são as lições da vida. A gente já percebeu isso? Não tem coisa que você fala, nossa, fulano passou por isso, em 2 meses resolveu, mas eu faz 5 anos. Será que a gente aprendeu a lição? Será que diante daquela situação você tomou a atitude correta de se transformar e de realmente fazer uma coisa diferente? Então, a lição não passa na nossa vida enquanto a gente não a aprende. A partir do momento que a gente aprende, aceita e passa a amar aquela situação, ela vai passar na nossa vida. E assim são as penas impostas, não por Deus na nossa vida, mas como consequência mesmo dos nossos atos, né? E uma coisa que ele fala assim bastante no texto todo, de tudo isso, gente, a gente olhando as coisas que acontecem, né, tudo, não basta, a gente tem sempre que procurar o progresso moral. E não basta que a gente não faça o mal. A gente também tem que fazer o bem. Porque só não fazer o mal não vai ser suficiente. A gente fica estacionário. É tão difícil a gente conseguir uma reencarnação. Tem tanta gente na fila. E às vezes a gente vai passar aqui como turista. Ah, não fiz o mal, né? Levei minha vida certinho. Só que quando você despertar no plano espiritual, você vai ver o tanto de oportunidade, de evolução que você teve e deixou passar. Então, isso é uma coisa para a gente pensar bastante. E então, tudo isso, né, a gente pensa bastante. Temos também a respeito da expiação e o arrependimento, que é nesse ponto que a gente estava falando. O arrependimento e a expiação, o arrependimento principalmente, ele acontece no plano espiritual, mas ele também pode acontecer aqui na vida física. A gente não faz alguma coisa que imediatamente a gente se arrepende, ou conversando com um amigo, com alguém, a gente vê que não estava correto, que é uma atitude diferente. Então, isso acontece aqui. E como é que eu vou fazer para reparar tudo isso? Fazendo bem. Para reparar o mal, só fazendo bem. E, às vezes, por exemplo, eu tenho... eventualmente, a gente precisou de uma situação, uma pessoa pôde te ajudar financeiramente. Aquela pessoa, financeiramente, não precisa de você. Só que tem uma outra que no futuro pode topar com você, que precisa que você possa estender a mão. Então, nem sempre, aquela pessoa que me ajudou, eu tenho que devolver para ela o bem que ela me fez. Não é uma questão de troca, é uma questão de situações da vida. Então, eventualmente, alguma coisa... eu ensinei um coleguinha da minha filha agora, mas futuramente a mãe dele sabe outra coisa que vai poder ajudar a minha filha. Então, não precisa ser assim, eu tenho que devolver para quem me fez. As situações vão aparecendo. E assim, faço o bem, não importa a quem. Então, esse é um caminho que a gente deve que a gente pode sempre perseguir, né? E muitas vezes aqui na vida tem uma coisa importante, a gente não reconhece as maldades que a gente faz. Você faz errado e acha que está certo. E às vezes por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Só que quando a gente bate lá no plano espiritual, isso vai pesar nas nossas costas. Isso vai ficar difícil para a gente acertar os ponteiros, né? Mas sempre tem jeito. Deus é muito benevolente, nos dá muitas chances. E a gente devia estender essas chances para as pessoas que convivem com a gente. Vocês já pensaram assim, vira mexe, a gente faz uma coisa errada. Desliza em alguma coisa, tem uma atitude que não é legal. E a gente vai, conversa com Deus, depois de um tempo a gente se sente em paz com Ele, não se sente? Só que a gente faz isso com as pessoas que estão no nosso convívio. A gente prefere deixar a pessoa de lado, a gente vira a cara, ou então não fala nada, mas também já não é mais a mesma coisa. Já pensou se Deus fosse virar a cara para a gente por tudo que a gente faz e não voltasse a face dele para a gente de novo? O tanto quanto nossa vida seria mais difícil do que já é hoje. Então, para a gente levar essa reflexão a respeito disso também, né? E quando a gente é capaz de reconhecer nosso comportamento equivocado, isso apaga a nossa culpa? Não. Pode ajudar no nosso progresso, mas apagar a culpa não vai apagar. Isso é uma coisa que eu vou ter que acertar de outra forma, né? É um caminho que eu ainda vou ter que perseguir. E então, gente, a respeito disso tudo, voltando, né, eu acho assim, o mais importante é a gente perceber, de tudo que eu falei, as penas ou terrestres ou futuras, depende das nossas atitudes, depende da nossa maneira de agir,
do jeito que a gente... Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de atitude eu quero ter? Depende muito mais de mim. Muito mais de mim, não. Depende só de mim. A gente tem aí a doutrina espírita, com bastante normas morais para a gente tentar seguir. Não é fácil colocá-las em prática. E se a gente reparar, tudo aqui pede coisas simples para a gente. Mas parece que quanto mais simples, é mais difícil a gente conseguir realizar, né? Então, para a gente estar pensando em tudo isso. E só finalizando todo o assunto aqui, lá fala assim a respeito de paraíso, inferno e purgatório. Na cabeça nossa, dos homens, das pessoas, né, todas, a gente tem aquela ideia de céu e inferno. Então, o céu e o inferno não é um lugar específico. Não existe um lugar, por exemplo, embaixo da terra, quente, pegando fogo, que seja o inferno. E nem um lugar lindo, maravilhoso, acima da terra, ou sei lá onde, que seja o céu. Tanto o céu quanto o inferno é um estado de espírito. É o que vai dentro do nosso coração, é o que vai na nossa cabeça. Por exemplo, eu estou aqui, adianta, às vezes assim, minha casa está toda organizada, eu tenho um emprego, eu tenho uma boa casa, mas eu vivo um inferno comigo mesma, eu estou revoltada, eu estou chateada, eu tenho problema, eu sou grossa com as pessoas. Eu estou vivendo no céu ou no inferno? Então, é um estado de espírito. Não é um lugar que alguém vai me mandar ou para o céu ou para o inferno. E quando a gente trata a palavra purgatório, que às vezes a gente ouve muito falar a respeito disso, né? O purgatório são as dores físicas e morais que a gente está passando. São os problemas que a gente tem no dia a dia. Desde as pequenas coisas até as maiores. E uma última pergunta, para vocês levarem para a gente poder, ao longo aí da semana e dos estudos, vocês poderem estudar. Está até no livro dos Espíritos. Né? Algum dia, o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Nós falamos aqui tanta coisa ruim, tanta coisa difícil, né? Mas são questionamentos que a gente deve se fazer. Alguém aqui acredita que o reino do bem ainda vai dominar a terra? Alguém tem essa esperança? E eu acredito que devemos ter, porque imagina se a gente não tivesse a expectativa. Só que tudo isso, sabe o que fala lá? Aí tem a pergunta, né? Então, algum dia o bem vai dominar a terra? Sim. Mas dependerá de uma humanidade transformada. Só que, gente, quem que é a humanidade? Eu, você, seu filho, seu irmão, seu vizinho, seu colega de escola. Certo? Então, assim, muitas vezes a gente fala, eu quero um mundo melhor. Só que para o mundo ser melhor, as pessoas têm que ser melhores. Não adianta o mundo está aí. O mundo tem água, o mundo tem oxigênio, o mundo tem belas paisagens, tem praias, tem picos, tem montanha. O mundo é maravilhoso. Então, a gente não tem que desejar um mundo melhor. O mundo está excelente. O problema são as pessoas. Somos nós que estamos aqui. Então, a gente precisa de pessoas melhores. E lembrando que tudo que a gente for aqui vai continuar com a gente para a vida espiritual. Vai seguir com a gente no nosso caminho. A respeito de todo o estudo, era isso que eu queria deixar. Lembrar todo mundo que a responsabilidade de tudo, ou das coisas boas, ou das ruins, ou das difíceis, ou das fáceis, depende da ação e da atitude de cada um de nós. Então, a gente se questionar, essa humanidade transformada pode começar por mim. Eu acredito realmente na reencarnação, então eu tenho que viver aqui, não achando que meus problemas vão acabar no caixão. Eu vou levar os meus sofrimentos, meus problemas para o plano espiritual. Então, para vocês levarem isso com vocês. É um texto extenso, eu sei que fica chato, né? A gente vai falando um monte de coisa complicada. Se vocês tiverem a oportunidade de ler em casa, o livro 4 do Livro dos Espíritos. Começa, nesse meu aqui, começa na página 300 e vai, acho que até o final do livrinho. E quem não tem, esses livrinhos são baratos. A gente vai lá na Idefran, custa entre 7 e 10 reais. Então, não é uma coisa difícil de se ter e sempre tem muita resposta aqui. Tá? É a minha visão a respeito do estudo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. E eu agradeço, antes de tudo, a oportunidade. A gente sempre tem que estudar um pouquinho para poder falar. E obrigada pela oportunidade por poder estar aqui com vocês hoje.